Santo Deus, Santo Pai, é nessa atmosfera, Senhor, que o Senhor se agrada em estar. E tem chegado aqui, Senhor, para ver o que a nossa adoração requer do Senhor nesta noite. Confirma a presença de cada um, Senhor, aqui nesta noite, como todos quantos estão, Senhor, na conexão telefônica. Nós rogamos que o Senhor se manifeste e abra a Tua palavra, Senhor, porque o homem nada tem para o homem, mas o Senhor sempre tem com que nos saciar, no físico, na alma, no espírito, e nós esperamos sairmos daqui melhor do que quando entramos. Portanto, perdoa cada invertida que às vezes nós, sem querer, Senhor, mencionamos, pensamos, agimos de forma errônea, de forma errada, que não agrada ao Espírito Santo. Cobre-nos com o Teu sangue, Senhor, e faz com que possamos sair daqui nesta noite com convicção, com certeza de que o Senhor esteve entre nós. Nós oramos também, lembrando do pastor Machado, que o Senhor seja com ele, guardando, protegendo, Pai, da fúria, da invertida do inimigo, do insanguinário, que todos possam, Pai, que ele possa, no campo, ter o livre arbítrio para falar do Senhor, como mesmo ontem, hoje e para sempre. Toma-me em Tua mão, nesta hora, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Boa noite com o Senhor Jesus, amém. Tanto a audiência presente como através da internet, nós de já agradecemos a presença e a conexão de cada um, de longe, de perto. Nosso desejo é que Deus abençoe ricamente a todos que de bom grado ouvirem a sua palavra esta noite. Amém. Nesta noite, como já foi anunciado, vamos ficar de pé em reverência à palavra. Só um minuto. Filipenses capítulo 2, verso 6, como foi anunciado. Creio que todos encontraram. O pastor está em Floriano, amanhã estará em São Gonçalo. Que Deus o conduza em paz. Então, onde encontramos a Escritura que diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Nosso Deus e Pai, Senhor Jesus Cristo, aviva a leitura da Tua palavra em cada coração esta noite, Pai. E que possamos, ó Pai, alcançar a singeleza, a humildade, a simplicidade que houve em Cristo Jesus. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Podeis sentar. Irmão, esta noite eu trago a mensagem, o tema que diz Deus em simplicidade. Se nós fôssemos embora com esse
com esta frase, meditando, Deus em simplicidade, todo ego sairia de nós, todo orgulho sairia de nós, toda soberba sairia de nós. Porque nós estamos vivendo numa hora em que a igreja, o homem, lança na face de Deus, conforme está escrito em Apocalipse 3:18. De nada nós temos falta, dizem eles. E a resposta de Deus imediatamente é: não sabe que é desgraçado, pobre, cego, nu, tudo isso e mais. Aonde chegará tal homem que lança na face de Deus que de nada tem falta? É muita arrogância, é muita irreverência da era de Laodiceia. O profeta, irmão Branham, o parágrafo 71 e 73, eu quero ler isso para dar início a essa mensagem, e que cada irmão possa captar. Deus em simplicidade, 71, 73. Porque veja o homem antes de Deus e veja o homem com Deus. Veja o homem sem Deus e veja o homem com Deus. Ele diz aqui: faz poucos anos eu me encontrava na cidade aqui, e ninguém se importava comigo, ninguém me amava, e eu amava as pessoas, mas ninguém me amava por causa dos antepassados da família, sem desconsideração pela minha preciosa mãe e pai, diz o irmão Branham. Mas a família Branham não tinha um nome muito bom por aqui. Pelo fato de beberem, ninguém queria saber de mim. E lembro-me de ter dito à minha esposa: não faz muito, para somente se lembrar de que eu não conseguia fazer que ninguém conversasse comigo. Ninguém queria saber do irmão Branham, homem, por causa dos antepassados familiar. Todos nós sabemos como eram seus pais. Pense você, quando você, antes de conhecer a mensagem precursora da segunda vinda do Senhor, nós estávamos contados com aqueles que dizem que de nada tem falta.
Essa era a nossa jornada, essa era a nossa posição. Quando um dia você se encontrou com Deus, quando Deus te tomou, te arrancou da posição arrogante, soberba, orgulhosa, tirou isso de você e fez morada em você. Como Jesus, irmão. Jesus andava pela Galiléia, antes da comissão, antes dos discípulos, mas era contado como filho do carpinteiro. Ele podia ir, podia vir, podia estar onde tivesse. Era repugnado. Mas depois que ele saiu das águas do Jordão, e glória! Vamos chegar lá. Antes, vamos ver o que o irmão Branham diz aqui. Mas a família Branham não tinha um nome muito bom por aqui. Pelo fato de beberem, ninguém queria saber de mim. E lembro-me de ter dito à minha esposa, não faz muito, para somente se lembrar de que eu não conseguia fazer que ninguém conversasse comigo, ninguém se importava comigo, e agora tenho de me esconder para ter um pouco de descanso. Vê? Depois lá de 33, que ele recebeu a comissão ali no Rio Ohio, batizando a 17ª pessoa com 17 anos, aquele jovem. A voz veio diante de todos e clamou: eis que assim como a mensagem de João Batista precursou a minha primeira vinda, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Amém. Desde então, irmão Branham não tinha mais paz, não tinha mais sossego. Aqueles que o repugnavam, agora queriam Branham. Aqueles que repugnavam a você, até mesmo dentro da família, querem sua presença, desejam a sua presença, almejam a sua presença, ainda que eles não tomam posição, como você tomou, como nós tomamos. Então, o irmão Branham está dizendo, antes da mensagem, era um filho do alambique. Como Jesus, antes daquele grande acontecimento às margens do Rio Jordão, ele era o filho do carpinteiro. Isso é profundo, irmão. Se nós analisarmos como Deus se oculta em simplicidade. Um homem morando numa casinha de pau a pique, uma família controvérsia, só pela visão celestial saberia quem era aquele Branham, saberia quem era aquele homem futuramente. Nós não sabíamos. Sem Deus revelar, nós não saberíamos que a mensagem estaria conosco, sem revelação, porque a mensagem está em todo o mundo, irmão. Muitos fazem papel higiênico da mensagem, como aquele pregador que incrédulo entrou ao banheiro
e viu a mensagem de volta à palavra original em forma de papel higiênico no cesto. E ele pegou e com aquele tema, com aquela frase, de volta à palavra original, aquilo foi tudo para ele. Aquilo ali podia estar sujo de fezes, podia estar largado para lá, mas aquela frase inundou a alma, o espírito daquele homem. E ele chegou aonde? Chegou como pregador. É isto, a transformação, ela vem de dentro para fora. Quando encontramos a Deus. Por isso é que o irmão Branham não tinha mais lugar. Onde ele ia, a multidão estava atrás dele. Onde ele ia, os paralíticos, surdos, mudos, leprosos, estavam atrás, como estavam atrás de Jesus. Após a descida do monte da tentação. Todo mundo queria, cadê Jesus de Nazaré? Onde está ele? Será que ele não vem à festa? Todo mundo convidava, Caná de Galileia, porque via. Porque estavam vendo as obras, as maravilhas, como viam no profeta. Aí o que é que ele diz no 91? Porque como eu tenho dito, não se pode colocar uma chaleira no fogo e ela ficar acomodada. Aquela água ficar acomodada, jamais. Daqui um pouco ela está, como se diz, com aquele avivamento, borbulhando, avivada, pelo fogo que está fazendo com que ela absorva aquela unção. Quando nós estamos acomodados, nós necessitamos de um avivamento, irmão. Nós necessitamos de um estímulo. E esses estímulos nós não encontramos dentro de casas acomodados dentro de casa. Esse estímulo nós encontramos na presença do Senhor. Por quê? Aí você diz, como você se baseia nisso? Como você se assegura nisso? O parágrafo 91, mesmo. Isso aqui, irmão, a palavra de Deus, ela não pode ficar comum para nós. Porque o que nós obtemos nesse dia em que a era em si se julga não ter falta de nada, nós somos aqueles a quem Jesus bradou em Mateus 11, 25. Por quê? O que é que diz Mateus 11, 25? Ele diz, graça te dou, Senhor do céu e da terra. Graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendido, e revelaste aos pequeninos. Você é pequenino, irmão? Nós somos pequeninos. Agora, nós precisamos adentrar nessa grande oportunidade que Deus tem nos dado.
gratuitamente. Porque Jesus se alegrou. Porque a nobreza, tanto natural como religiosa, o que fez? O que ela fez daquele homem? O que ela fez com os pergaminhos que sustentavam, pelas raízes, pelas profecias, que aquele homem era o Messias. Aquele Jesus de Nazaré era o Messias. Ou seja, era Deus conosco. Desceu da sua majestosa glória, se vestiu como um homem, para andar como homem, para comer como homem, mas só aqueles a quem Deus via como eleitos é que podiam alcançar aquele avivamento, aquele descanso, aquela alegria, aquela paz. Quem chegava cego saía vendo, quem chegava aleijado saía são, quem chegava leproso saía são, quem vinha morto pelo caminho ressuscitava. Ele permanece o mesmo esta noite, irmão. Ele permanece o mesmo agora mesmo. Cabe a nós sentirmos, cabe a nós saber que Ele está em nós, porque muitos de nós, irmão, não chegamos, não alcançamos a ver Cristo em mim, em si. E quando nós não vemos Cristo em si, em mim, nós murmuramos, nós maldizemos, nós relaxamos. Cada um de nós tem que ver Cristo em si. Paulo via: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Nós podemos dizer a mesma coisa, irmão, porque Ele é o mesmo, querendo estar com você, querendo viver com você, querendo te guardar do inimigo. Mas 91, veja só, porque hoje está se tornando uma obrigação, hoje está se vendo, estão dando mais glória ao homem do que a Deus. Mas Davi disse: alegrei-me quando me disseram. Alguém disse para Davi. Alguém chegou e disse para Davi que ia à igreja, que ia à casa de Deus. E aquilo comoveu ele até as entranhas. Que em muitos dos seus salmos ele diz: ainda que eu seja um carpacho, um tapete, eu não quero me ausentar da tua presença, Senhor. Ainda que o irmão me pise, ainda que o irmão me persiga, mas que eu ore por aquele irmão que me pisa, me persegue, que eu tenha esse sentimento que os que ouvem em Cristo Jesus, de orar por ele, estar na casa de Deus, fazendo valer, não por obrigação. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aí o irmão Branham acrescenta: e seja sempre assim, dizendo com você, e seja sempre assim conosco, que quando isso for mencionado,
Quando for dia de culto, nós nos alegremos em nos reunir na casa do Senhor. Amém. A congregação diz amém. Se nós não tivermos alegria aqui, eu vou ter alegria hoje. Se nós não tivermos prazer de vermos uns aos outros, amarmos uns aos outros, a quem nós recorreremos? Porque nós sabemos que viria tempo que o homem não ouviria a sã doutrina. Agora eu pergunto, esse tempo não é hoje? Nós estamos no dia. Nós estamos no momento de que o homem não sofre a sã doutrina. Por causa do comichão, por causa da cera. É tanta cera teológica, cera fulana, beltrana, que entope os canais otorrinos. Aí como pode ouvir? É a mesma coisa de um filho que não ouve o pai. Adão, Adão, Adão! E ele se escondendo. Aí quando quebra a cara, aí, papai, agora eu ouço. Irmão, o que nós temos que saber é que Deus, Ele não está na cruz, não. Deus está em nós. Ele ressuscitou. Nós temos que fazer, o índio, diz o irmão Branham, já ouvi muitas histórias, não me recordo a mensagem, que o índio, quando nasce um homem na tribo, aquele menino aos 7 anos, para ver se é homem, eles fazem um teste com aquele menino. Que teste é esse? Ele leva o menino para o meio da mata, vedado os seus olhos, chega lá, coloca ele num tronco, é aqui que você vai passar a noite. O menino vai passar a noite aqui, no meio de feras, lobos ferozes. É lá que ele tem que ficar a noite todinha com os olhos vedados, para ver se é homem. E ele coloca o menino lá, mas ele vai a uma distância e fica olhando aquele menino, para que mal algum aconteça a ele. Mas o menino não sabe que ele está lá. Será que nós não sabemos que ele está em nós, irmão? Jesus está em nós, guardando-nos. Ele não está só de longe. Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não está só de observar, ele está em você, em nós. Mas o índio fica lá. E o moleque passa a noite todinha sem dar um pio. Amanhece o dia, é ovacionado, é homem, não tem medo. Nós estamos tendo muito medo. Nós estamos tendo, irmão, medo de orar, medo das ameaças, medo disso, medo daquilo. Mas é o dia da sã doutrina que não seria ouvida pelos homens. Mas você tem ouvido a sã doutrina. Amém. Por quê? Nós sabemos que Jesus, quando desceu do monte, todo mundo queria ele.
primeira etapa do seu ministério, todo mundo queria Jesus. Quem não queria ter a barriga cheia? Lá tinha peixe, tinha pão. Qual era o doente que não queria sair curado? Tantos fossem, crendo, saíam curados. Todo mundo. Aí a multidão, ao invés de diminuir, aumentava. A ponto de ele chegar e dizer, não para as meretrizes dos ladrões, mas ele disse para a casta religiosa. E eles não vieram atrás de cura, eles não vieram atrás de libertação, eles não vieram atrás de salvação, eles queriam era pegar Jesus em alguma palavra. Irmão, quanta gente quer pegar-nos em uma palavra, até sorrindo, é escândalo para ele. O crente sorri. Quantos? Mas eles chegaram à casta religiosa. Dá-nos um sinal aí. Mostra-nos um sinal aí. Quantos sinais Jesus tinha feito diante deles. Mas a intenção deles era envergonhar Cristo ante a multidão. Jesus disse, geração perversa e má, até quando eu estarei convosco? Irmão, tem uma geração mais perversa do que essa aqui. O que Jesus não está mencionando nesse exato momento? Quando a cidade toda deveria estar aqui. O que Jesus não diz neste momento? Diz o que disse lá em Apocalipse 3:18. Cegos, nus, pobres, desgraçados, miseráveis, e etc. O que ele não está dizendo? Mas o que ele disse lá, quando chegaram pedindo um sinal. Mas como Jesus, para que se cumpra toda a Escritura, ele foi humilde, se humilhou, coisa que é difícil para nós, nesse dia tão arrogante, é ser humilde, é ser simples. Porque muita gente pensa que a simplicidade é roupa velha rasgada, é mendigo aí no meio da rua. Isso não é simplicidade. Prega Jesus para ele, se ele quer. Simplicidade é aceitar os predicados do Senhor Jesus. Amém. A forma que Ele nos chama é aceitar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O jugo de Deus é querer só sua presença. O jugo de Deus é querer sua constância, sua perseverança na fé, na doutrina. Então, Jesus foi humilde em responder. Vos será dado um sinal do profeta Jonas. Se eles liam Bíblia, eles sabiam, nem isso eles sabiam. Sinal do profeta Jonas, sim. Esse é o sinal que eu vos dou. Mas cadê? Futuramente vocês vão ver, em outras palavras. Como Jonas passou 3 dias e noite no seio da baleia, assim importa que o homem passe 3 dias e 3 noites no seio da terra.
estava dizendo que o que eles iam fazer. Aqueles que estavam lá interrogando, pedindo um sinal. E fizeram, levaram ele ao Calvário. Por quê? Sendo ele Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Quanta investida nós recebemos, irmão. Que essa mensagem é falsa, que essa mensagem é isso, que essa mensagem é aquilo. É invertida, isso são invertidos para desestimular aqueles que estão caminhando. Mas ninguém pode tirar de nós o que Deus colocou. Amém. E o que Deus colocou em nós é Ele mesmo. Ele não deu isso mais a anjo. Ele não deu mais isso a homem, mas Ele mesmo veio e fez morada em nós. Ele mesmo. Você não está com o anjo Miguel, com o anjo Gabriel, com o desgostoso, não. Você está com o autor e consumador da fé. Isso é muito alegre, irmão. Isso é muito profundo. Agora, 112, 113, 14, vamos ver aqui o que o profeta vai nos ajudar. Desta leitura da Escritura, eu tiro esse texto, Deus ocultando-se em simplicidade, então revelando-se na mesma. Agora, por causa das fitas, eu fico repetindo assim, por causa das fitas são as mensagens. Veja, porque estão gravando isto, está vendo? Deus ocultando-se em simplicidade. Estão revelando-se na mesma. Deus se revela, trazendo a samaritana, a Madalena, a Zaqueu, e tantos outros que, pelo caminho de bom grado, ouviram. Deus se revelando. Como revelou a você, a nós, a mim. Nós achamos que isso é natural, irmão. Revelação é sobrenatural. Revelação não é natural. Se você tem a visão da mensagem da Bíblia, essa visão não é sua, é dada por Deus. Como deu a samaritana: vejo que tu és profeta. Enquanto Anás e Caifás diziam: é demônio, maioral dos demônios. Você está vendo? Quando não se crê nessa mensagem por revelação divina, o homem blasfema. Vê? É estranho pensar como Deus faz tal coisa. Deus se oculta em algo tão simples que faz que o sábio fale em vê-lo por 1 milhão de milhas. Essa era jamais verá o que Deus está fazendo. Sabe o que ela está vendo? O profeta vai dizer aqui: 1 milhão de milhas. E então volta-se naquilo, alguma coisa simples, na simplicidade de sua maneira de operar, e se revela de novo. Achei que formou um texto que pudéssemos estudar antes de entrar nos grandes ensinos dos 7 selos. Muitos falham em vê-lo, pela maneira que ele se revela. Agora, os homens têm suas próprias ideias do que Deus deve ser e do que Deus vai fazer. E como às vezes fiz esta velha afirmação, que o homem ainda permanece homem. O homem está sempre dando louvor a Deus pelo que ele fez, e sempre esperando pelo que ele fará, ignorando
o que ele está fazendo. Está vendo? Está vendo? É assim que eles falham em entender. Eles olham para trás e veem quão grande coisa ele fez, mas falham em ver a coisa simples que ele usou para fazê-la. Está vendo? E então olham à frente e veem uma grande coisa se aproximando, que vai acontecer. E move. Porque é tão fácil, irmão. Todos estão falando de um arrebatamento. Mas para estar nesse arrebatamento que está por vir, é necessário ver o presente. É necessário ver a carruagem que nos levará nesse arrebatamento. É o que eles não estão vendo. Estão indo à frente demais, achando, dando um passo além de Deus. Aqui se torna pequeno, para quem quer dar um passo além do de Deus. Se torna pequeno, se torna comum, se torna simples. Então ele não quer dar um passo, ele já está na frente. É tão grande a sua sabedoria que ele já está adiante. Mas Cristo caminha lentamente. Cristo caminha lentamente, irmão. E isso, o velho índio, a vez, na caça com o profeta desta era, profeta apressado, dava 9 passos para olhar uma vez, até que o índio, vendo aquilo, disse: homem branco, está muito apressado. Você dá 9 passos para olhar uma vez? Você tem que olhar 9 vezes para dar um passo. Senão você vai pôr a caça a perder. Você vai pôr a caça está lá, ela não vai sair de lá. E com essa pressa você vai espantá-lo. Olhe 9 vezes e dê um passo. Mas quem é que se julga ser sábio para estar aqui entre nós? Quem? Paulo diz que com dificuldade o doutor, o mestre, encontraria a salvação. Irmão, está vendo? Então olha à frente e vê uma grande coisa se aproximando, que vai acontecer. E 9 entre 10 vezes já está acontecendo bem perto deles. E é tão simples que eles não sabem. Está vendo? É tão simples a mensagem. É tão simples aquela pessoa. Quantas vezes você se depara com um parente, com amigos, e dizem, almejam, desejam ser preenchido como você é preenchido? Porque os crentes dizem, haverá um arrebatamento. Sim, mas para estar nesse arrebatamento, é necessário estar presente com Deus. E estar presente com Deus é estar descansado, é estar seguro no aprisco do Senhor. Amém. Pode 1000 cair a teu lado, 10.000 à tua direita, tu será atingido? Não, irmão. Então temos que crer nesta palavra, nessas expressões da palavra de Deus. Não é preciso nós nos assustar com os acontecimentos. Tem que ser ao contrário, é alegrar com os acontecimentos, não nos assustar com ele.
Ah, você se assustou porque um avião caiu? Ah, você se assustou porque um navio Titanic afundou? O importante é você não afundar, é você não cair da graça, é você não cair da misericórdia. E ainda que você estivesse dentro daquele avião e ele caísse, você não seria atingido, irmão. Você crê nisso, irmão? Amém. Nós temos que crer, irmão. Ainda que estivéssemos dentro de um avião e ele se espatifasse, com você não aconteceria nada. Esta é a fé que nós temos que ter. O avião vai caindo, o navio vai afundando, descansa, como aquela irmã que tinha uma filha aqui e disse à filha que ia visitar a filha dela num navio. E o navio começou a afundar, e aquele alvoroço começou. E alguns deles perceberam que ela não estava nem aí, estava cantando. Irmãos, se pormos em prática isso, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, irmão. Ela nem se preocupou. Mas você não está indo ver sua filha? Sim. Se eu não ver ela lá, eu verei a outra, que já estava na glória. De tal forma ela ia encontrar com uma de suas filhas. Como aquela velhinha da tempestade, o jovem que teve seu prazer, seu privilégio de ser ensinado a cozinhar por aquela idosa cristã, a ponto da tempestade chegar e fazer tudo balançar ali, raízes de árvores arrancar, e ele viu que ela nem... Era só tomar o remédio que ela tomou. E isso ele fez em tempo oportuno. Aí a paz aquietou, irmão. A paz não é você estar numa beira de piscina com churrasco. Isso não é paz, não. A paz é na hora das aflições. É na hora da família acossar. É a hora dos vizinhos acossar, a perseguição dos impostos, a perseguição do governo, a perseguição disso. E você nem se mover. Entrega teu caminho ao Senhor e tudo Ele fará. Seja simples. É na simplicidade que Ele chega a nós. É na humildade que Ele chega a nós. E não tem como ter humildade sem ter amor no coração. Que Jesus era humilde, mas cheio do amor. Sendo, irmão, perseguido, cuspido, escarrado, chicoteado, pregado, espinho cravando. Ao invés de trazer ódio a ele, ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Nós estamos preparados para isso, não? Ou qualquer coisinha nós alteramos a ponto de infartar. E tem muitos infartando aí, de estresse, de ódio, de rancor, de amargura, por não alcançar aquilo. Você não alcançou aquilo, está algo errado. Espere. Se o irmão Brana chegando, para nós encerrar, na casa daquela irmã, para orar por ela, se a visão não tivesse de acordo com o que ele tinha visto, ele não podia orar. Tem que esperar por Deus. Às vezes nós nos apressamos, até em oração jogada ao vento. O que é que esse povo ora, clama, manda que ele mate só. Já estou vendo.
Até os anjos alvoroçaram. Senhor, tu não vê que eles é pelo Senhor, estão pelo Senhor, diante do rei, vão ser torrados. Eu vou lá. Tchau, quieta. Não, eu vou lá. Tchau, quieta, Gabriel. Tchau, quieta, desgostoso. Irmão, nós temos que sentir. O toque de Deus. Irmão Brana, não precisou ele nem dizer. Ele somente entrou na casa e viu que o quadro não estava como ele havia visto. Aí entra uma pessoa desconhecida, sem saber, e a pessoa vai, pega o chapéu e põe no lugar que ele havia visto a visão. Aí ele disse: agora sim, vou fazer a oração e ela vai ser curada. Aí nós nos precipitamos. O profeta deixou para ver isso. Nunca é tarde, mas ele deixou para ver isso ainda em tempo. Abacuque, alvoroçado, confundido. Nós não estamos aqui olhando para o crescimento da cidade. Nós não estamos aqui por melhores dias. O que nós temos que ansiar, desejar ardentemente é a nossa saída daqui, irmão. Amém. É o arrebatamento. Não é botar mais preocupação. Não é botar mais problema. Só caminhe dizendo: eu sou um cristão. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.